Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais essa etapa do ciclo de palestras sobre planejamento financeiro pessoal. Meu nome é Rui, né? Vocês me conhecem já. Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto mais comum, que está no nosso dia a dia, na nossa rotina, que é aqui o dinheiro, né? Deixa eu ativar aqui a canetinha para a gente poder acompanhar. Então eu vou falar hoje sobre dinheiro. Bom, dinheiro no aspecto de como é que ele funciona na nossa cabeça, né? Então assim, enxergamos o dinheiro meramente como uma matemática, 1 mais 1 é igual a 2, 2 é igual a 2 sempre, né? A gente não percebe que no dinheiro outras variáveis vão afetar o valor ao longo do tempo, e eu vou falar sobre isso aqui mais a fundo hoje. E aí a ideia é entender que se a gente não acompanhar essa desvalorização que acontece com o dinheiro, o nosso sentimento é de que está escasso, nosso recurso, a grana está acabando. Então a gente precisa entender como é que isso tudo funciona, essa dinâmica funciona, para tomarmos cuidado para ter uma vida toda mais tranquila, né? Então vamos lá. Na nossa cabeça a gente enxerga o dinheiro no aspecto nominal. Quer dizer o quê? Que 100 reais equivalem a 100 reais. Ponto. 100 igual a 100. 10 igual a 10. 1000 igual a 1000. 1 milhão igual a 1 milhão. Certo? Certo. No aspecto matemático, no valor nominal, ok, nenhum problema. Qual é o problema? Qual é a questão então? Aqui. O dinheiro existe por trás dele uma questão que é poder de compra. E muitas vezes, 100 reais hoje são diferentes de 100 reais de amanhã e serão diferentes de 100 reais de ontem, a depender de como é o cenário econômico desse país. No Brasil, basicamente, a gente sofre com inflação. Então, o poder de compra, o que ele é? É a quantidade de bens ou serviços que você consegue adquirir com uma determinada unidade monetária. Poder de compra é a capacidade real de consumo, que diminui conforme a inflação aumenta. Então, o poder de compra é a capacidade real de consumo. Guardem isso. O que eu quero dizer dessa forma? É que, 100 reais em 2005, esses 100 reais tinham a capacidade de consumo de um carrinho de compras cheio, ok? Em 2010, esse carrinho já esvaziou um pouco, percebe? Para hoje, esse carrinho aqui tem uns 4, 5 itens lá dentro. Então, valor nominal, 100 reais em 2010, mesma coisa que 100 reais em 2005, mesma coisa que em 2010, mesma coisa que hoje, no valor nominal. Mas, quando a gente fala de dinheiro, a gente tem que considerar o poder de compra e não somente o valor nominal. E esse poder de compra, ao longo do tempo, foi reduzindo. E por que ele foi reduzindo? Por causa disso aqui, inflação. Então, o grande vilão aqui é a inflação, que no Brasil, essa inflação ela é medida pelo IBGE e o índice é o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. É o índice oficial da inflação do Brasil, calculado mensalmente pelo IBGE para medir a variação de preços para famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos. Por que eu destaquei isso aqui? De 1 a 40 salários mínimos. Vejam bem, você tem uma pessoa que recebe salário mínimo hoje, vamos colocar R$ 1.500, tá? Então, tem uma pessoa que recebe R$ 1.500. Ok, ela tem um perfil de consumo, certo? Vamos comparar essa pessoa com quem recebe 10 salários mínimos, ou seja, 15 mil reais. Você há de convir que ela consome produtos diferentes em relação à pessoa que recebe somente R$ 1.500, correto? Ela tem mais margem para fazer isso. Agora compara com a pessoa que recebe 40 salários mínimos, são 60 mil reais considerando o salário mínimo hoje. Uma pessoa que recebe 1.500, uma pessoa que recebe 15 mil, outra pessoa que recebe 60 mil. Ou seja, a cesta de consumo delas é completamente diferente, né? Logo, a inflação de quem recebe 1.500 é uma, a inflação de quem recebe 15 mil é outra, e a inflação de quem recebe 60 mil é outra. Por quê? Porque os produtos que essas pessoas, produtos e serviços, né, que essas pessoas consomem são diferentes. Uma pessoa de 15 mil já faz um mercado diferente da pessoa de 1.500. Uma pessoa de 15 mil já paga um colégio particular.
pode pagar um plano de saúde. Uma pessoa que recebe 60 mil, colégio, plano de saúde, já viaja para o exterior. Tem aqui questão do dólar, preço de passagem. Isso tudo vai trazer pesos diferentes da inflação para cada orçamento. Ou seja, a gente precisa levar isso em consideração na hora de mensurar cada inflação. Vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Então, ainda no Brasil, a gente tem aqui um problema da reduflação, que vem lá do inglês, né? O shrinkflation, né? É uma estratégia comercial em que as empresas reduzem o tamanho, o peso ou volume de um produto, mas mantêm ou aumentam o seu preço de venda. Muito comum a gente observar. No mercado hoje tem sido cada vez mais comum, né? Coloquei aqui até alguns exemplos. Ela ocorre principalmente em itens ali de consumo em massa, né? Como alimentos e produtos de higiene. Então a gente vê muito hoje caixas de bombom de 400 gramas, agora 280 gramas. Eu lembro de caixas de bombom que vinham 25 bombons, 30 bombons. Hoje a caixa de bombom é em 10. E olha lá. E ainda assim, 10 dos piores bombons, né? Nem vem os bombons melhores. Barras de chocolate que encolheram aí, né? Foram agora de 100 para 80 gramas, né? Beleza, então tem essa diferença também. Eu lembro que as barras eram maiores, hoje a gente compra. Eu comia uma barra de chocolate na semana, às vezes, né? Agora você come depois do almoço ali de sobremesa, né? Que é barra de chocolate. Sabão em pó que reduziu aí de 1 kg para 800 gramas. Papel higiênico hoje, muito comum a gente ver papel higiênico de 20 metros, né? Papel higiênico era 40 metros. Agora tem de 30 e já tem de 20. Então repare que ele caiu para metade, mas o preço continuou o mesmo. Se ele caiu pela metade e o preço é o mesmo, a inflação quanto que é? Mede aí. É de 100%. É de 100%. Beleza? Eu tenho um produto. Agora eu vendo 50% dele, mas eu mantenho o preço original, a minha inflação vai ser de 100%. E aí, isso muitas vezes escapa do cálculo da inflação, vou comentar isso à frente, porque o IPCA não consegue medir isso. Certo? O IBGE não vai conseguir tirar essa medida de avaliar qual que é a inflação ali, considerando que as coisas estão reduzindo. Ele não consegue captar isso. Né? Então é justamente o grande problema. Por quê? Porque se o peso caiu 20%, eu tenho um chocolate de 100 gramas, agora ele tem 80 gramas, e o preço dele continua o mesmo, ele custava R$10 os 100 gramas e custa agora R$10 mais 80 gramas. O produto ficou 25% mais caro. Percebe? Você agora está pagando muito mais. E o IPCA está falando que a inflação foi de 5%. Né? Está lá o IBGE, a inflação foi de 5%. Mas o produto que pesava 100 agora pesa 80, manteve o preço, a inflação dele foi de 25%. Por isso que a conta não fecha. Por isso que você fica ali, pô, meu dinheiro está cada vez mais ralo. Não estou conseguindo mais comprar o que eu comprava antes. Esse é um dos motivos. Entendeu? E é por isso que a educação financeira é tão importante. Para você entender o que está acontecendo e aí sim, buscar soluções para esse problema aqui, para você de fato equilibrar o seu orçamento. Vamos lá, vamos seguir. Então, o impacto da reduflação é sentido na frequência de reposição e na perda de eficiência do fluxo de caixa. Eu tenho que ir mais vezes ao mercado. Se eu comprar um papel higiênico que era 40 metros, agora é 20, eu vou ter que ir 2 vezes no mercado, né? Que eu vou comprar aqui, vai acabar, eu vou ter que dar 15 dias e vou de novo. Né? Vamos pensar agora, sei lá, a questão de eficiência do fluxo de caixa. Você não percebe que você está com essa inflação de 25%. Né? E continua comprando, eu comprava 10 barras de chocolate, por exemplo. Continuo comprando as mesmas 10 barras de chocolate, só que o seu consumo, a barra vai acabar antes. Porque se eu comprava 10 barras de 100 gramas, eu tinha 1 quilo. Se eu compro 10 barras de 80 gramas, eu tenho 800 gramas. Ela vai acabar antes. Então, naturalmente, eu vou ter que comprar mais 2, 3 barras de chocolate para ter o mesmo consumo de antes. Daí vem a eficiência do fluxo de caixa. Você está gastando mais dinheiro para consumir exatamente a mesma coisa. Então, você vai ter ali os buracos para cobrir. Né? Beleza. Vamos continuar aqui. O orçamento mensal pode parecer estável nominalmente, mas o padrão de consumo cai. O que é estável nominalmente? Eu recebia 10 mil, continuo recebendo 10 mil. Ou eu tive um reajuste da inflação de 5%, agora eu recebo 10.500, por exemplo. Mas não está fechando o cálculo, porque nominalmente 10 mil é igual a 10 mil. Parece que tudo se manteve, mas o poder de compra do dinheiro se alterou no tempo. E isso é difícil da nossa cabeça
acompanhar porque nós não fomos acostumados a enxergar o dinheiro dessa maneira. Então, esse é um dos objetivos desse ciclo de palestras, que vocês mudem a forma como vocês enxergam a relação com o dinheiro. Beleza? Vamos lá. A variação constante de pesos, né? Então, assim, se você tem um iogurte de 170 e um iogurte de 160, qual que eu tenho o melhor custo-benefício? Você vai ter que fazer o cálculo ali. Bom, esse de 170 gramas custa R$3, esse de 160 custa 2... Não, perdão, fazer uma invertida aqui. O de 170 custa 2,90, o de 160 custa 3. Ou o contrário, de 170 custa 3, o de 160 custa 2,90. Tá. E aí? Como é que fica? Qual que é o melhor custo-benefício? Você tem que levar o calculador e saber quanto que você paga a cada 100 gramas. Ah, eu pago 1,50 a cada 100 gramas no 170 e pago 1,40 no 160 gramas. Então, apesar dele ser menor, de 160 gramas, eu pago menos a cada 100 gramas. Então, eu vou comprar o iogurte menor. Fazendo esses ajustes, você vai, de certa forma, reduzindo o impacto da inflação no seu orçamento. Você vai dando uma blindada no seu dinheiro, né, para você não ficar desperdiçando ali, né, de forma aleatória a sua grana. Beleza. Efeito prático. Se a renda da família não sobe na mesma proporção, sobra menos dinheiro. A inflação está aqui. Meu salário está subindo aqui. A inflação está aqui, meu salário está subindo aqui. A inflação está aqui, sobe aqui o meu salário. Daqui a pouco, esse degrau aqui fica enorme. E aí que a gente fica com a corda no pescoço, sem saber por que não está conseguindo mais fazer aquele mercado, por que eu não consigo mais pagar a escola, por que eu não... Enfim, é isso aqui. E aí vem ali o principal que a gente observa, né? Ansiedade financeira. As pessoas começam a ter essa coisa de, será que vai dar o dinheiro o mês todo? Nossa senhora, será que eu vou conseguir pagar aquela conta? É essa ansiedade que a gente precisa combater. E como a gente combate essa ansiedade? Com o controle sobre o orçamento. Daí vem aumento do custo fixo, né, resultado aí da inflação, e o sentimento de perda salarial que a gente tem ao longo do tempo, ao longo dos anos, né? Então fiquem atentos a esses detalhes para que vocês façam daqui para frente o melhor uso do dinheiro, principalmente na questão de combater a inflação que vai ali atingir o seu orçamento. Com certeza vai ter problema. Vivemos num país historicamente inflacionário, então você precisa ter isso aqui como norte para se defender e manter o poder de compra do seu dinheiro. Beleza? Então vamos lá. Ó, a educação financeira deve focar também em outros aspectos, como por exemplo no ganho real, que é a rentabilidade menos a inflação. Então, aqui eu estou falando no aspecto de investimento, educação financeira. Guardei um dinheiro no banco. Tá aqui. Aí a inflação do ano veio para cá. Eu preciso que esse dinheiro cresça o mesmo tanto. De preferência, mais do que a inflação. Mas pelo menos o mesmo tanto da inflação, para que eu mantenha o poder de compra no tempo. Então a educação financeira vai trazer o quê? Lucidez para você saber quais são os produtos financeiros mais interessantes para você ganhar da inflação ao longo do tempo. Além disso, o dinheiro que sobrar, então eu tenho aqui meu orçamento, eu vou gastar tudo? Não, dentro do planejamento financeiro a gente tem um princípio básico, que é, eu tenho esse orçamento, eu vivo com menos do que eu ganho, e essa diferença eu invisto. Então, investir com inteligência, eu estou tendo um ganho real. O que sobrou, eu vou trabalhar aqui para manter o padrão de consumo. Se eu não fizer isso, se eu não tomar cuidado com a inflação, se eu não seguir aqui as dicas, as orientações do Rui, fatalmente eu vou recorrer ao crédito para manter o meu padrão de consumo. Se eu não faço esse ajuste e estou recorrendo ao crédito, leia-se crédito aqui, pessoal. Crédito é o dinheiro de terceiros. Quando eu uso o limite do cartão de crédito, meu dinheiro acabou na conta e eu uso o limite do cartão de crédito, esse dinheiro é do banco. Tá bom? É um dinheiro de terceiros. Não tenho grana, pego o empréstimo, esse dinheiro é do banco. Se eu não faço a correção do padrão de vida aqui, do meu padrão de consumo, e começo a usar o crédito, em poucos meses, em poucos anos, eu vou entrar no cenário de endividamento.
Então, aí que está o problema. As pessoas não enxergam o impacto da inflação no próprio orçamento, não fazem as correções necessárias, querem manter o padrão de consumo da mesma maneira, mas ao longo do tempo essa conta não vai fechar. E você vai ter que colocar um dinheiro novo nessa história aqui para manter o seu padrão de consumo. E esse dinheiro novo vai ser um dinheiro que não é seu. É um dinheiro que é do banco, é um dinheiro de um parente próximo seu que você pedir, se for recorrer a ele, né? Ou sei lá, alguma coisa que você vai ter um trabalho extra, alguma coisa assim, é uma nova fonte de renda. Mas preocupe-se em fazer aqui a correção do seu padrão de consumo para se proteger aí da inflação. Depois, mais para frente, eu vou dar algumas dicas aqui. Então, se a gente olhar a inflação do Brasil desde 2010, está lá, 2010, 2026. Esse 2026 é o que é a estimativa para esse ano, tá bom? Então, você vai observar aqui ó, que essa inflação ela oscilou bastante ao longo do tempo, certo? Beleza. Em alguns períodos, ó, na faixa de 6%, depois teve um estouro aqui que beirou lá 11%, depois caiu de novo para 6%, teve uns períodos aqui de 3 e 4%, depois subiu de novo lá para acho que mais de 10% essa época aqui, aí depois voltou aqui para casa dos 5%, 6%. Beleza. Isso aqui é o IPCA, tá? É o cálculo que é feito pelo IBGE ao longo dos anos. Então é aquela cesta que vai quem ganha R$ 1.500 e quem ganha R$60 mil. Que eu já falei que essa cesta ela tem pesos diferentes, né? Mas vamos ver aqui o resultado prático disso no valor nominal, ok? E no poder de compra. Então, se eu tenho aqui, em 2010, eu tenho R$1.000 de poder de compra, então eu saio com R$1.000 na carteira para fazer o mercado. Vou lá, gastei o dinheiro todo no mercado. Isso em 2010. Enchi o carrinho. Beleza. Para que eu repita esse padrão de consumo em 2026, o valor equivalente é de R$ 2.560. Então eu preciso em 2026, para fazer o mesmo consumo, encher aquele carrinho, eu preciso de R$ 2.560. É por isso que a nossa cabeça tem tanta dificuldade. Porque você acha que se eu for com R$1.000 em 2026, eu deveria comprar a mesma coisa. Isso se a gente não morasse no país que sofre com a inflação. É um país que não tem inflação, em 2026 você vai gastar R$1.000 e vai comprar as mesmas coisas que você comprava em 2010. Essa não é a nossa realidade. Nossa realidade é um país que tem 5, 6, 7% de inflação a cada ano. Então, a gente precisa de mais dinheiro para fazer a mesma compra, no geral. Então, em 2026 eu precisaria de R$ 2.560 para fazer aquela compra. Se eu não tenho esse cuidado, se eu não tenho esse dinheiro de 2.560 aqui em 2026, isso significa que se eu for com R$1.000 ao mercado em 2026, então fui com R$1.000 em 2010, enchi o carrinho. Voltei com R$1.000 em 2026, não enchi o carrinho. Por quê? Porque esses R$1.000 eles vão corresponder aqui ó, a mais ou menos R$390. Percebe? É por isso que você vai comprar menos coisas. O seu dinheiro perdeu valor no tempo, aqui de aproximadamente 61%. É por isso que você vai ao mercado e fala assim, bom, voltei com R$1.000 de novo e não estou conseguindo comprar as mesmas coisas. Aí. Então a gente precisa ter o cuidado de fazer o dinheiro ganhar valor no tempo para a gente manter esse padrão de compra que a gente deseja, que a gente tem como objetivo aí. Ok? Se a gente não tiver esse cuidado, daqui para frente, o melhor era já ter adotado essas práticas há 10, 15 anos, né? Para eu cuidar do poder de compra do meu dinheiro ao longo do tempo. Poxa, não tinha esse conhecimento, ninguém nunca tinha falado isso comigo. Bom, esse curso serve para isso, estou te passando aqui essa informação. Então daqui para frente, se você não tiver esse cuidado, os R$1.000 de hoje, de 2026, se a gente considerar uma inflação de 4,5% ao ano, que é uma inflação baixa para os padrões do Brasil, em 2036 você vai estar com R$ 643,90 no bolso. Ok? Então a gente precisa, no mínimo, manter aqui esse padrão de compra para a faixa de R$1.000 lá em 2036. Como é que a gente faz isso? Investindo com inteligência o nosso dinheiro. Então a gente vai consumir uma parte dele e a outra parte a gente vai guardar e investir com inteligência. E o que seria isso com inteligência? Bom, repare o seguinte, de 2010 a 2024, segundo a inflação do IBGE,
a gente teve aqui, ó, os R$1.000 viraram 2.348. Então, 2.348,67 centavos tem o poder de compra em 2024 equivalente a R$1.000 lá em 2010. Beleza? Já falamos sobre isso. Se eu tivesse lá em 2010 guardado R$1.000 na poupança, eu teria em 2024 2.495,36 centavos. Bom, ok. Consegui manter o poder de compra desses R$1.000 com base na inflação do IPCA medida pelo IBGE. Só que tenha em mente que existem outras opções de investimento, outros produtos financeiros que podem te dar uma rentabilidade bem superior com o mesmo nível de risco. Por exemplo, um CDB, um certificado de depósito bancário, né, que é um tipo de investimento que você vai fazer no banco. Geralmente, o CDB 100%, aqui ó, 100% CDI. É um tipo de produto que é esse que eu estou citando aqui. Produto de renda fixa, emitido pelo bancão. O que é o bancão? Bradesco, Santander, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco Inter, BTG, XP. São as grandes instituições financeiras do país, né? Então, se você, ao invés de deixar o dinheiro na poupança, pega um CDB de 100% CDI de um bancão desse aí, você tem o mesmo nível de risco. O que é o nível de risco aqui? Na poupança, você não é pago se o banco quebrar. Então, você não vai receber o pagamento se o banco quebrar. Então, se você colocou o seu dinheiro, sei lá, no Itaú da vida, você não recebe esse rendimento aqui se o Itaú quebrar. É o mesmo risco que existe dentro do CDB. Então, repare que renda fixa é o mesmo nível de risco, porém, as rentabilidades são bem diferentes. Um CDB que ficou de 2010, R$1.000 investidos em 2010, em 2024 você teria 3.830,50 centavos. Como o CDB tem imposto de renda, o que não acontece com a poupança, vai cair aqui para líquido 3.405,92. Mas repare que ainda assim você tem quase R$1.000 de ganho em relação à poupança. Então você vai aqui ganhar da inflação. Esses R$1.000 que estavam lá atrás, que viraram 2.348,67 aqui com a inflação, você vai ter agora esse valor e mais um pouco para ganhar da inflação e manter o poder de compra do seu dinheiro. Então repare o seguinte, são produtos com o mesmo nível de risco, porém com retornos bem diferentes, que podem fazer uma diferença gigantesca ao longo da sua vida, principalmente se a gente estiver falando aqui de crescimento patrimonial. Estou investindo para ter lá no futuro uma grana que vai me dar uma rentabilidade, que vai me dar um dinheiro mensal para eu ter uma vida mais sossegada. Isso aqui faz uma diferença danada quando a gente está falando de 30 anos, 35 anos. Tá bom? E existem muitos outros produtos financeiros. Isso aqui é só para a gente citar dois que estão no mesmo nível e que vão te trazer rentabilidades bem distintas. Então, conhecimento, informação é a base para a gente melhorar aqui a nossa educação financeira. Tenha isso em mente, beleza? Vamos voltar um pouquinho aqui. Então eu posso deixar o dinheiro na poupança? Porque, se a gente viu aqui, a poupança teve ali a manutenção do poder de compra do dinheiro no tempo. Posso deixar meu dinheiro aqui? Eu falei com vocês que, cuidado, não. Por quê? Porque aquela pessoa que tem um salário de 10 mil, 15 mil, 20 mil, 40 mil, a cesta de consumo dela, a inflação pessoal dela, é muito diferente de quem tem R$1.500, pessoal. Quem tem R$1.500, um salário mínimo, basicamente vou pagar um aluguel, água, luz, fazer a compra do mercado. Esses são os fatores que influenciam a inflação dela. Aí você tem 15 mil, você já tem uma escola, você já tem um plano de saúde, você já faz umas viagens, você come fora. Então repare que já são outros fatores que vão contribuir para a inflação pessoal. Então, a gente não pode usar como base a poupança, porque a poupança vai dar um retorno aqui, nessa época, muitas vezes a poupança, gente, não dá nem um retorno de poder de compra não, tá? Isso aqui foi porque nesse período de 2010 a 2024, a Selic, que é uma taxa do Banco Central para operações de crédito que acontecem no Brasil, ela ficou alta, porque a inflação estava alta. Então a poupança ainda conseguiu, de certa forma, dar um nível de rentabilidade próximo da inflação. Mas, via de regra, quando a gente observa uma inflação controlada, a poupança vai dar um retorno baixíssimo, pior do que a inflação. E aí é outro problema que a gente tem. Então,
tome cuidado. Então, se você já tem esse cuidado de investir, não deixe seu dinheiro na poupança. Busque outros produtos de investimento que vão estar mais condizentes com a sua realidade para você combater ali o efeito da inflação. Ok? Então, se eu tenho um perfil de consumo diferente, recebo 10, 15, 20 mil reais, eu preciso buscar outros tipos de investimento aqui para combater o efeito da inflação. Então vamos fazer uma brincadeira aqui, entendendo como é que funciona isso dentro do orçamento. Primeiro, vamos ver como é que é o cenário brasileiro. O rendimento médio mensal do trabalhador brasileiro atingiu R$ 3.722 no primeiro trimestre de 2026. Então a média por pessoa é de R$ 3.722. Se você recebe mais do que isso, já está acima da média. Percebe como o Brasil é um país pobre? O pessoal, o país é o Brasil, é o país do futuro, é um país rico. Não é um país rico. O Brasil é um país extremamente pobre porque gera poucas riquezas, tá bom? Aproximadamente 90% dos brasileiros ganham menos de R$ 3.500 por mês. A renda média dos 5% mais ricos do Brasil é de 10.313, tá? Então, se você está acima desses números aqui, você já tem uma cesta de consumo diferenciada e a sua inflação não vai ser do IPCA. A sua inflação vai ser IPCA mais alguma coisa, porque você vai consumir outros bens, outros serviços que vão deixar essa inflação mais alta. Então, vamos ver aqui, ó. A inflação pessoal, ela pode ser calculada comparando o custo de cesta de bens e serviços personalizada ao longo do tempo. Para pessoas de renda mais elevada, o foco deve ser em serviços, educação, né, que acaba que são os assuntos mais comuns de impactar mais o orçamento. Trouxe aqui um cálculo mais simples, por exemplo, para fazer essa avaliação da inflação pessoal, que é você acompanhar o custo total atual que você tem daquela categoria, por exemplo, educação, com o custo total anterior, né, ou seja, do ano passado, com o desse ano, ou o ano passado com o ano retrasado. Aí você subtrai 1, multiplica por 100. Então, por exemplo, vamos fazer aqui abrir essa brincadeira. Tive um custo em 2025 de R$ 4.500. Beleza. O meu custo atual 2026, vamos supor que o ano já fechou, já fiz ali o balanço, R$ 5.040. Aí você divide 5.040 divide por 4.500, subtrai 1, multiplica por 100. 12% de inflação no assunto educação. E agora, dentro do nosso orçamento, cada categoria tem um peso diferente. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nessa brincadeira que eu montei, a educação responde por 25% do seu orçamento. Ok? Então, só para ter essa noção aqui que também, além disso, cada categoria vai ter um peso diferente. Saúde, educação, habitação, transporte. Cada uma vai ter uma contribuição diferente para a inflação no seu orçamento. Beleza. Saúde, o plano de saúde familiar lá, de 2.800 passou para 3.200. Cheguei aqui a um resultado de 14,3%. Serviços domésticos, de 3.500 para 3.850, tive um aumento de 10%. Gastronomia e lazer, aumento de 15% do ano passado para esse ano. E, olha lá, moradia, condomínio, manutenções, aluguel, subiu 9,4% quando eu fiz ali o cálculo. Resultado, tinha um custo de 18 mil, meu custo anual passou a ser de 20.190 quando eu olho essas categorias, e a minha inflação pessoal foi de 12,1%. Ponderei aqui as categorias, né? A educação contribuindo mais, depois a gastronomia, gastronomia, depois aqui, ó, foi moradia, depois serviços domésticos e por último saúde, plano de saúde. Né? Então, você faz aqui uma média ponderada e chega aos 12,1%. Repare que IPCA de 5% é menos da metade do que esses 12,1% que eu tive aqui na minha inflação. É por isso que você fala, meu salário teve o reajuste da inflação, mas perdi poder de compra. É mentira esse IPCA. Não, isso não existe. Não é que é mentira, é porque ele vai nivelar por baixo. A cesta de consumo, ela é nivelada por baixo. A inflação, ela não reflete a realidade das camadas superiores. E aí, o resultado é que você vai ter o encolhimento do seu poder de compra ao longo do tempo. Então, um exemplo. Se você tem uma receita de 10 mil, e aí, como servidor público, o governo fala, a inflação foi de 5%, o IPCA.
vou reajustar o seu salário então em 5%. Então, no ano seguinte, você vai ter aqui 10.500 de salário, beleza? 10.500 de salário. Ótimo, maravilha. Aí, você vai lá, faz o seu cálculo, que eu mostrei aqui, né, anteriormente ali naquela tabela, faz o seu cálculo e vai ver que a sua inflação foi de 12%. Então, o seu custo de vida, se você gastava 10 mil reais, o seu custo de vida vai passar a ser agora de 11.200. É por isso que você vai perceber que o seu salário está reduzindo, apesar do reajuste da inflação, porque a sua cesta de consumo é mais cara e sofreu uma inflação diferenciada. E aí o resultado disso é que você fica com um negativo de 700 reais. Isso significa que você vai ter que ajustar o seu padrão de consumo nesse valor aqui, de tal forma que você não fique no vermelho. E aí entra a educação financeira. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dar umas sugestões aqui no meio do caminho. Mas a gente tem que ter em mente que é inviável o governo fazer o reajuste da inflação pessoal. Não tem como falar assim, vem cá você, qual que foi a sua inflação? A minha foi 6. Não, a dele? A minha foi 8. A minha foi 15. Não, a minha foi 11. Então toma um reajuste aqui de 5, de 8, de 11, de 15. Não tem como o governo fazer isso. Ele usa, então, como métrica, a inflação de todo mundo. Só que a inflação de todo mundo está lá embaixo. A média geral está lá embaixo. Então a gente precisa ter esse cuidado aqui para entender que se eu não ajustar o meu padrão de vida aqui, eu vou precisar de crédito. Crédito é dinheiro novo. Dinheiro novo vem do banco, vem de um parente, sei lá, de onde você vai conseguir esse dinheiro novo, de um novo trabalho, uma nova fonte de renda. E aí, se você não fizer o controle do orçamento, você vai entrar em dívidas. E aí que é o problema. Endividamento, daqui a pouco vira inadimplência, que é falta de capacidade de pagar essas dívidas, e cada vez o problema fica pior. Beleza? Então vamos seguir aqui. Medidas de controle, então. Falei que ia trazer aqui algumas ações que podem ajudar no dia a dia. Primeiro passo é a gente entender a nossa inflação pessoal. Não tem como a gente não fazer esse cálculo. Então faça uma revisão das despesas dos últimos 3 meses para identificar quais categorias subiram acima de 5%. O que estiver acima aqui dos 5% ou acima do IPCA, que você ouviu aí no período, IPCA acumulado dos últimos 12 meses, IPCA acumulado dos últimos 3 meses, aí você vai fazendo esse comparativo. Se estiver acima dos 5%, sinal de alerta, preciso fazer aqui as correções, caso contrário, eu vou ficar sempre naquela de meu salário subiu um pouquinho, mas a inflação está aqui, aí o salário subiu, e vou ficando sempre no aperto. E aí o foco pode ser, na sua cesta de consumo, depende dos quais são os serviços, os bens que você tem o hábito de consumir, mas geralmente a gente observa que plano de saúde, lazer, educação, aluguel, condomínio, são assuntos recorrentes, tá? Então você pode observar aqui e trabalhar alguns aspectos que eu vou trazer aqui logo depois. Então, por exemplo, revisão de contratos. Você pode renegociar aluguéis e contratos de serviço que utilizam outros índices como indexadores. É muito comum a gente ver aluguel que tem o IGPM como indexador. O IGPM, ele é um índice, assim como o IPCA, para medir inflação. Porém, é uma cesta de consumo diferente. Inclusive, essa cesta de consumo é influenciada pelo dólar. E, naturalmente, quando o dólar sobe, vai disparar o IGPM. Ele fica, então, mais alto. Existem cenários em que, quando o dólar recua, que o IGPM pode ficar até negativo. Tá bom? Mas você não vai ver o seu proprietário lá, o proprietário do imóvel onde você mora, você paga um aluguel. Aí, o IGPM reduziu esse ano, então eu vou reduzir o seu aluguel em 2%, porque o IGPM encolheu. Ele vai ficar quietinho. Não vou reajustar esse ano não, tá tudo bem. É porque se ele for seguir o índice, ele vai ter que reduzir o seu aluguel. Isso não acontece. Via de regra, isso não acontece. Então, se o seu contrato é baseado no IGPM, eu sugiro que você solicite que o IPCA vire esse novo índice de referência. Por quê? Porque o IPCA vai te dar mais previsibilidade ao longo do tempo. O IGPM vai ter ano que ele pode ser negativo, vai ter ano que ele vai ser 15% e 20%. E aí você vai ter, eu quero reajustar o aluguel em 20%. Aí você vai, peraí, não, sem condições. Eu passei por uma situação dessa. Após a pandemia, durante a pandemia, eu morava de aluguel na época,
Não, não vou reajustar não. E eu acompanhando, como era IGPM, porque o IGPM ficou negativo em alguns momentos e tal, na véspera, né? Aí na pandemia o IGPM bateu 15, 20%, e ele falou, não vou reajustar não, tá tudo bem. Porque também tinha muita questão de pessoal sem renda, né? Por causa de tudo que aconteceu na pandemia, do isolamento. Logo que acabou a pandemia, não, então beleza, vou reajustar o aluguel em 20%. Foi uma pancada só. Pegou o acumulado do IGPM e quis reajustar o aluguel. Eu falei, não, tudo bem, beleza. Então, sabendo disso, você pode trazer esse índice para IPCA e fazer essa correção aí para você não ter sustos lá na frente, fica mais previsível, ok? Além disso, nos assuntos de, por exemplo, plano de saúde, você pode ver se você precisa de fato de um plano de saúde com tanta cobertura. Porque quanto mais cobertura, mais variáveis ali dentro e geralmente mais inflação. Será que eu preciso de tantas coberturas? Será que eu não consigo fazer um ajuste nesse plano de tal forma que eu reduzo ali a mensalidade? Então, dá uma olhadinha também nesse aspecto, né? Se você precisa de tudo aquilo mesmo ou se dá para fazer ali alguns ajustes, né? Beleza. Outra medida interessante, antecipação de compras estratégicas para pagamentos antecipados de valores anuais. Então, tive uma inflação esse ano de mais ou menos 8,6% na escola. Em casa são 2 mensalidades, tá? E aí o que eu posso fazer? Eu posso ir lá na escola, tenho o dinheiro guardado, falo, olha, se eu pagar o ano inteiro, eu posso pagar o valor da mensalidade do ano passado? Via de regra, pessoal, que eu já adianto para vocês, é que a escola topa. Tá? A escola fala, não, você vai pagar o ano todo antecipado? Não, pode ser o valor do ano passado. Beleza, pode ser. Isso te ajuda a reduzir ali, a evitar esses repasses inflacionários. Né? Pelo menos você ganha ali um fôlego. Então, escola, curso de idioma, atividades extracurriculares, né? Tipo extraescolares, né? Futebol, a dança, balé, a academia. Eu faço academia e pago no cartão de crédito. 12 de X. Você pode ir na academia e falar assim, vem cá, se eu te pagar o valor anual da academia, você me dá um desconto? Vai ver essa antecipação de fluxo de caixa, quer dizer, mais dinheiro entrando de forma antecipada para o empreendedor, ela é interessante. E aí ele vai topar fazer essa redução, esse desconto, então você, de certa forma, vai se blindando da inflação, vai te ajudar ali a fazer o controle da inflação. Então, ter o dinheiro guardado vai te possibilitar negociar nesses casos. E aí você vai diminuir o efeito da inflação no tempo. Beleza? Então fica aqui mais uma dica. Foque no preço por unidade de medida. A maioria dos mercados é obrigada a exibir nas etiquetas o preço por quilo ou por litro. Então, principalmente as redes maiores de supermercados, você vai ver lá, tem aqui iogurte 900 gramas, 800 gramas, a 1000 gramas, né? Então, e aí você vai ver lá, preço por 100 gramas, R$2. Preço por 100 gramas, R$2,20. Preço por 100 gramas, R$1,90. Então, o de R$1,90 vai ser mais interessante para você, porque a cada 100 gramas você está pagando menos. Logo, se a qualidade, você não perdeu qualidade, foque nesse produto. Você vai, de certa forma, mais uma vez, reduzir o efeito da inflação no seu orçamento. Então, utilize isso para comparar diferentes marcas com diferentes pesos, e aí você vai ali naquela lista, né, de informações do mercado, você vai otimizar o uso do dinheiro. Beleza? Vamos aqui. Verifique as bordas das embalagens, então aquela questão, redução de conteúdo, novo peso e tal. Existe hoje uma lei que obriga, né, esse aviso, esse alerta está lá na embalagem. Então olha ali, na frente, na lateral, se esse produto que você comprava até pouco tempo agora sofreu a reduflação. Né? Então, se sofreu, de repente vale a pena buscar outra marca, buscar outro produto. Né? Fique atento a essas medidas que são tomadas, que às vezes passam despercebidas, mas que afetam em muito o nosso bolso. Beleza. Considere marcas próprias. Né? Frequentemente, para ganhar mercado, as marcas próprias dos supermercados mantêm os pesos tradicionais por mais tempo que as grandes indústrias. O que acontece? Tem esses mercados grandes, né? Que tem ali o próprio arroz, a própria farinha de trigo, a própria manteiga, enfim, produtos que eles pegam, embalam com a marca deles e vendem com um preço proporcionalmente melhor. Porque eles precisam ganhar mercado. Né? Você tem uma marca famosa, que já tem uma certa grife, e o mercado, o que vai acontecer? Essa marca de grife, ela
se apropria dessa percepção de valor e cobra mais caro. O mercado, como ele quer ganhar espaço, ele vai cobrar menos. E às vezes ele mantém o peso e a marca de grife já reduziu o peso dela. Então, fique atento a essas marcas próprias, que muitas vezes é o mesmo produto, só com embalagens diferentes. O mercado compra aquele produto ali e embala e vende mais barato. Então, teste essas marcas próprias dos mercados, dessas grandes redes, e veja se não vale a pena fazer essa substituição. Dessa forma, você vai também blindar um pouquinho do seu orçamento. Então, são várias medidas, você vai atacar várias frentes para sempre tentar ali diminuir o efeito, o impacto da inflação no seu orçamento. Beleza? Vamos continuar aqui. Evite compras por impulso. Manter uma lista rígida ajuda a focar na necessidade. Economiza tempo e dinheiro. Lista, gente, é a ferramenta mais simples, barata, fácil dentro do planejamento financeiro, né? Fazer listas, trabalhar com listas, e as pessoas muitas vezes deixam essa ferramenta de lado. Papel e caneta, celular, sei lá, gente, aplicativo, Excel, hoje tem tantas opções, mas faça uso de listas, e listas detalhadas. Então, vou comprar uma blusa, cor amarela, de tecido de algodão, tamanho 1, 2, 3 PMG, sei lá, no valor entre 150 e 200 reais, de manga comprida, manga curta, seja específico quando você fizer essa lista. Isso vai ser muito importante para quando você entrar num lugar e falar com o vendedor, falar assim, olha, eu estou precisando de uma blusa assim, assim, assada, no valor tal, nananana. Você tem? Não, tenho não. Então, beleza, obrigado, vou para outra loja. E aí, o que é o problema? Quando a gente entra numa loja, tá ali rodando à toa, andando à toa, né? Você tá numa loja, acho que eu vou comprar uma blusa. Você nem sabe se você precisa, se é uma necessidade ou não. Mas enfim, você entrou ali. Quando você fica assim nesse rolê aleatório aí, vou colocar dessa forma, o vendedor, depois que fizer aquela venda, você não precisa de meia, você não precisa de cinto, uma calça, uma bolsa, né, um sapato e tal. E aí você acaba comprando outras tantas coisas desnecessárias, que só vão servir para colocar mais pressão no seu orçamento. Então trabalhe com listas para comprar roupa, para comprar o mercado, para comprar presentes. Eu vou comprar um presente para o meu filho, presente para o aniversário. Seja específico naquilo que você está procurando. Entre em detalhes nessa lista. Isso vai amarrar o seu universo de compras e vai proteger o seu dinheiro. Vou ao mercado, eu não vou ficar andando no mercado lá, e sendo bombardeado por aquele monte de informação, porque você está lá, tem uma bebida nova, aqui, ó, agora tem isso aqui, experimenta aqui, boa, vou levar. Pum, você nem queria aquilo. Você nem queria aquilo. Você está levando e está gastando dinheiro. Aí, passa no outro segmento lá do mercado, agora tem esse pão novo aqui, experimentar, vou levar esse pão. Você nem está precisando de pão. Então, faça listas. Essas listas vão te deixar comprometido com o que você precisa e vão otimizar o uso do dinheiro. E, além de tudo, vai economizar tempo, porque você não vai ficar rodando no mercado à toa. Você vai nos pontos que você já sabe, faz as compras que você precisa, vai pro caixa, paga e vai embora para casa. Economizou tempo, esse tempo que está te sobrando, passa com a sua família, passa com seus amigos, vai para um parque, vai praticar uma atividade física. Você está ganhando tempo, tempo é vida. Aproveite esse tempo que você está ganhando. Então, só traz benefícios, e é um recurso, fazer listas é um recurso barato, simples, que qualquer pessoa pode usar. Então, não subestime o poder de uma boa lista. Seja ali específico quando você fizer essa relação dos itens, inclusive para o mercado. Eu quero molho de tomate, 3 embalagens de 200 gramas, tais marcas, mais ou menos no valor tal. Beleza. Seja específico, inclusive para a lista do mercado. Vai te ajudar. Vai te ajudar, acredite. Beleza. Além disso, né? Viver um padrão de vida abaixo da capacidade da sua renda e investir a diferença de forma inteligente. Aqui é um princípio básico do planejamento financeiro. Se eu tenho essa renda aqui, eu vou viver nesse padrão de vida abaixo da minha renda e vou fazer um investimento inteligente dessa diferença, conforme eu mencionei no gráfico mais lá, né, no início dessa aula aqui, para que eu tenha manutenção do poder de compra ao longo do tempo. Viver abaixo da sua capacidade de renda te traz inúmeros benefícios, que eu nem vou relatar aqui agora, que são mais 10, 15 aulas só falando disso. Mas tenha em mente que a gente precisa viver abaixo do nosso padrão de vida, ok? E investir essa diferença vai proporcionar lá na frente uma aposentadoria muito
muito, mas muito mais tranquila, porque você vai ter ali um patrimônio formado, investindo bem essa diferença, com a geração de um rendimento mensal que vai complementar a sua aposentadoria lá na frente e vai te dar ali mais conforto, mais qualidade de vida. É lógico que isso aqui eu estou falando de décadas, né? 20, 30 anos para a gente fazer esse investimento e colher os frutos depois lá na frente. Tá bom? Então, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, estou à disposição, vou deixar aqui os meus contatos e até a próxima. Valeu!